Hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Gleisi, tivemos uma produtiva e esclarecedora audiência pública com especialistas na área da saúde pública, em especial da psoríase, que é uma doença de pele que ataca e atinge muitos brasileiros e com um sofrimento muito agudo, não só sobre os casos graves da doença, mas sobre o preconceito. Porque como ela é uma doença de pele muito aparente, escamação, eu diria uma verdadeira chaga, sinais muito visíveis da doença, isso acaba provocando um preconceito das pessoas que, de medo de contágio, e a doença não é contagiosa, não se aproximam ou fazem uma feição de assusto, de pessoa de medo, e isso acaba levando a pessoa aqui à depressão e, às vezes, até o suicídio. Então, tão grave quanto ao diagnóstico adequado da doença no início é o preconceito das pessoas que se aproximam dos pacientes portadores de psoríase. Hoje nós vimos fotografias desses pacientes que são realmente dramáticas. E alguns relatos que nós recebemos, e aconteceu essa audiência pública por conta disso, de pacientes contando o seu sofrimento e a sua amargura. Então, nós fizemos audiência pública, primeiro novamente, porque o Senado já vem fazendo esse trabalho, o senador Delcídio Amaral, inclusive autor da Lei 11.373, que criou o Dia Nacional de Combate à Psoríase. E essa foi uma iniciativa louvável, porque, pelo menos, procura dar visibilidade a um tema tão candente e tão importante para a saúde pública. Na reunião de hoje, na nossa audiência pública, presidida pelo senador Edson Lobão, a audiência foi requerida por mim, pelo senador Valdemir Moca, apresentando os responsáveis por um relatório, e eu cito principalmente a Gladys Lima, que é do meu estado, do Rio Grande do Sul, presidente da Psoríase Brasil, mais médicos do Hospital de Clínicas de São Paulo, também da Associação Brasileira de Dermatologia, e a própria representante, doutora Clarice, do Ministério da Saúde. Nós, na audiência de hoje, recebemos a confirmação de que, em 60 dias, o Ministério da Saúde deverá se manifestar com o CONITEC sobre o reexame dos registros para os tratamentos da doença, especialmente no seu estágio mais grave. No Brasil, a gente, pelos dados que temos das instituições, estima-se que mais de 5 milhões de pessoas tenham essa doença. Algumas, inclusive, estão recebendo tratamento inadequado e, sem saber, desenvolvendo níveis muito mais graves da doença. Por isso, a importância do envolvimento do Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde nas questões que afetam essas pessoas que têm a doença crônica. Assim é que, na audiência de hoje, nós ficamos de acompanhar, em 60 dias, quais foram as resoluções tomadas para tratar da doença no reexame dos registros de novos medicamentos para o tratamento da doença, que são os mais indicados do ponto de vista da dermatologia. E, claro que esse esforço conta aqui com o apoio dos senadores, de vários senadores que estavam lá presentes, especialmente o senador Moca, o senador Crivella e o senador Delcídio Amaral. E, claro, o nosso presidente da CAS. E até um relatório feito por eles, eu fiquei contente com a nossa TV Senado. Quero agradecer à TV Senado mais uma vez, porque hoje colocou no ar as informações de um paciente aqui de Brasília, com uma professora, uma médica do Agarram, que faz o tratamento, o acompanhamento desse paciente, que é portador da psoríase, e mostrando exatamente as necessidades que têm esses pacientes da nova medicação. Então, essa foi uma providência que tomamos em nome dos pacientes. Mas hoje, senadora Gleisi, caros colegas senadores, nós tivemos, pelo menos, a confirmação de uma notícia de caráter internacional que a imprensa mundial está tratando, porque o mundo inteiro gosta de futebol, que foi a renúncia de Joseph Blatter da FIFA, da presidência da FIFA. Blatter, que liderou aqui no Brasil a Copa do Mundo de 2014, e nós acompanhamos muito bem esse processo. Aliás, foi a Copa de maior lucratividade para a FIFA no mundo. Queria saudar a iniciativa do senador, nosso senador Romário, de fazer uma CPI para investigar as irregularidades que tem nesse aspecto, mas, pelo menos, a decisão foi importante.
Do ponto de vista econômico-financeiro, a notícia melhor foi a do BNDES, que hoje a imprensa brasileira deu grande destaque, que tomou uma decisão, enfim, uma decisão acertada, mas, sobretudo, esperada pela sociedade brasileira, que, sob muita pressão, acabou mostrando, abrindo os contratos, mostrando detalhes de 153 empréstimos à exportação de serviços de engenharia de uma instituição como o BNDES, e que precisa o brasileiro saber onde vai o seu dinheiro. O banco divulgou informações sobre 320 bilhões de reais em créditos também aplicados no Brasil. São dados que esta casa tem cobrado há anos, pois a sociedade quer mais informação e mais transparência, quer clareza sobre informações que envolvem recurso público e grandes volumes de investimentos, como, por exemplo, as obras de infraestrutura financiadas com o dinheiro do contribuinte brasileiro, obras que são importantes do ponto de vista da exportação de serviços de engenharia, mas essas obras faltam no Brasil, a infraestrutura falta no Brasil. Aí nós financiamos as estradas no Peru, na Bolívia, na Argentina, em Cuba, e nós não temos essas obras aqui. Então, que essas obras sejam feitas aqui no Brasil seria um grande também para ativar a economia. Por causa dessa decisão, ficou assim evidente que o banco deu, afinal, condições vantajosas no financiamento da construção do Porto de Cuba, o famoso Porto de Mariel, com prazo de 25 anos para pagamento. Foi um grande benefício feito no momento de descuido das contas públicas e de ausência de ajustes estratégicos e antecipados de gestão. Aliás, a decisão do Supremo Tribunal Federal, por isso, obrigando o BNDES a abrir os dados para o Tribunal de Contas da União, no caso de empréstimos concedidos, tem o meu inteiro apoio, porque foi uma decisão sábia. Pois, ao quebrar o sigilo dessas operações, que precisam de fiscalização, sobretudo por parte do Parlamento, a Suprema Corte entendeu o ponto de vista da sociedade e interpretou adequadamente o que diz a lei. Dinheiro público precisa ser bem aplicado e que as leis que tratam desse tema precisam ser cumpridas. Os interesses dos cidadãos precisam ser respeitados e a transparência é o mecanismo mais democrático para fazer valer esse direito. Por isso, sempre que tenho oportunidade, destaco a minha discordância em relação ao veto da Presidente da República sobre o texto aprovado pelo Congresso, determinando o fim do sigilo nos empréstimos e financiamentos do BNDES. Não é democrático omitir informação sobre a aplicação do recurso público. São esses mesmos recursos, muitas vezes, que faltam à saúde pública, à educação, à segurança pública, à infraestrutura, saneamento e outras áreas que exigem a participação ativa do Estado. Por isso, destaco a importância do projeto de resolução do Senado, PRS 2, de 2014, de minha autoria, que está tramitando na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, obrigando que os empréstimos de recursos brasileiros a governos estrangeiros passem pela aprovação do Senado. Como sabem, atualmente apenas os financiamentos com verbas do Orçamento da União estão sujeitas à análise do Senado Federal. Neste momento de crise econômica e de arroxo fiscal, não dá para desprezar a governança nem as políticas de gestão e controle do gasto público, ainda que provenientes de um banco relevante como o BNDES, que, aliás, tem sido mais BNDE do que BNDES. Sei que a política da boa vizinhança é necessária, sobretudo na área internacional, nas relações diplomáticas e políticas com os nossos vizinhos. Os brasileiros são solidários por natureza, mas, em se tratando de recurso público, de somas milionárias, não posso concordar, sobretudo, em momento de crise, que o nosso governo use o dinheiro do banco para fazer cortesias no exterior, seja para Cuba, Argentina, Bolívia, Venezuela, Angola, Moçambique ou qualquer outro país. Não se trata de nenhum preconceito, de nenhuma discriminação, mas se trata tão somente de dizer que primeiro o interesse do cidadão brasileiro, do contribuinte. Os interesses nacionais do povo brasileiro precisam estar acima de tudo, acima de qualquer cortesia. E a transparência é a melhor aliada da fiscalização e do combate à má gestão do recurso público. Muito obrigada, senhora presidente.